2, 1, estamos ao vivo. Me avisa quando tiver umas 4 pessoas, pelo menos. Eu já não... Som teste. Três. Boa noite, você que está chegando. Dentro de 2 a 3 minutinhos nós vamos começar aqui a nossa mais uma edição do nosso estudo bíblico na roda dos esclarecedores. Pouquíssimo tempo nós já vamos estar dando o ok total. Estamos só aguardando mais algumas pessoas chegarem, fazerem o seu acesso, para que todos tenham aí o conteúdo desde o começo, para que as coisas façam sentido para todos. Muito bom. Um minutinho, o pessoal está chegando. A equipe técnica aqui já está dizendo que estão chegando mais pessoas. Isso é bom. Se você puder ter caneta e papel aí acessados, fácil acesso para você, para anotar algumas coisas, algumas curiosidades que nós vamos comentar no dia de hoje. Isso vai ser bom para você, penso que seja bom anotar algumas questões que nós vamos estar pontuando a nossa aula de hoje. Muito bem, oficialmente, ótima noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos a essa noite de estudo bíblico aqui da Igreja ao Brasil para Cristo, na Vila Jaguara. Eu sou Fernando Martins, eu sirvo como pastor aqui nessa igreja há quase 3 anos e às quintas-feiras nós ficamos um tempo sem fazer os nossos estudos bíblicos. Nós não temos a escola dominical, nós temos a Roda dos Esclarecedores, que é o modelo de escola dominical, só que acontece às quintas-feiras à noite. É bem tradicional já na nossa igreja, ficamos um tempo fazendo as quintas proféticas, mas alguns irmãos vinham falando que estavam com saudade da Roda dos Esclarecedores, então estamos retomando e eu também, confesso, estava com saudade. Bom, já nessa introdução quero dizer para você que está assistindo conosco e você que não é membro da igreja, qual é o propósito da Roda dos Esclarecedores. É justamente estudarmos a Bíblia. Nós pegamos temas diversos relacionados à Bíblia e nossa intenção é que de uma forma prática, de uma forma simples, nós possamos ajudar você a desmistificar algumas coisas da leitura da Bíblia. A ideia é facilitar, trazer facilidades para você de algumas coisas que estão na Palavra de Deus e às vezes a pessoa que não tem contato com a teologia, ela tem a dificuldade de fazer algumas interpretações da Palavra de Deus. E a nossa ideia é procurar te ajudar, te dar algumas ferramentas para que você tenha facilidade. Estivemos falando há 3 semanas atrás sobre uma parábola, a parábola das 10 virgens, e aí semana passada nós entramos num assunto bem interessante. Eu vou fazer uma breve recapitulação
talvez você não tenha assistido a aula da semana passada. Então eu vou falar com você um pouquinho sobre encontrando Jesus no Antigo Testamento. Mas por que esse tema ele vem à tona? Por que esse tema é importante? Ora, nós entendemos que Jesus ele é o centro da Bíblia. Nós entendemos que todas as coisas se convergem nele. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Logo, nós encontramos com outros textos uma convergência de toda a história bíblica. Ela aponta para Jesus, para uma reconciliação, para uma manifestação, para um entendimento. E algumas pessoas perguntam, falam: puxa, mas se nós temos 39 livros no Antigo Testamento que Jesus não aparece, Jesus sendo o centro da Bíblia, ele só aparece lá em Mateus. Aí nós só vamos ter aqui dos Evangelhos até Apocalipse que fala sobre Jesus. Como que ele pode ser o centro da Bíblia? Jesus não aparece no Antigo Testamento. Várias vezes as pessoas já comentaram isso comigo. E a minha ideia, então, na semana passada e hoje, foi que nós estivéssemos falando um pouco sobre encontrar Jesus no Antigo Testamento. E para isso nós falamos na semana passada sobre tipologia. Então, o que é a tipologia? É uma manifestação muito antiga, com detalhes de situações que aconteceriam no futuro. São as prefigurações. A teologia vai chamar isso de arquétipo. Mas eu prefiro ficar com uma ideia que não é ter uma carga densa de informação teológica, e sim uma questão de trazer prática, facilidade para o seu dia a dia. A nossa ideia é justamente que usar termos simples, comuns. Então nós usamos a ideia da tipologia, que vai ser a mesma coisa que um arquétipo e tudo mais. Então nós queremos pegar essa ideia da tipologia. E semana passada nós pegamos uma tipologia muito interessante. Nós falamos sobre o sacrifício de Isaac e a quantidade de detalhes que existe quando Deus pede para Abraão o seu filho Isaac, o seu único filho, e nós observamos vários, acho que pelo menos 7 ou 8 aspectos de detalhes desde o nascimento, a vida e até a morte, o sacrifício de Jesus na cruz, e os detalhes muito similares de Isaac. Está ali uma prefiguração, está ali uma tipologia do que haveria de vir, do Cordeiro Santo de Deus. Então nós falamos sobre isso. E hoje não vai ser diferente. Hoje nós vamos dar continuidade sobre isso. Eu quero que você comece com esse entendimento, com essas curiosidades, com esses cruzamentos de coincidências. Você, quando começar a olhar, a ler a Bíblia no Antigo Testamento, você encontre facilidades. E por que isso? Simples, porque eu me lembro de um amigo, um ex-aluno de música, e ele não era cristão. Ele resolveu um dia, ele fez uma viagem para Jerusalém e foi conhecer Israel e tal, e ele voltou e comentou comigo que tinha achado muito legal a questão da história, mas algumas coisas não faziam sentido porque ele não conhecia a história bíblica. Então ele achou legal, mas para mim mais um ponto turístico. E aí nós conversando, ele falou: olha, eu vou começar a ler a Bíblia. Eu falei: puxa, legal, a hora que você precisar de qualquer dica, me dá um toque. Depois de algumas semanas ele falou, eu comentei isso semana passada, ele chegou e falou: Fernando, eu comecei a ler a Bíblia, mas não estou entendendo nada. Eu falei, mas você já começou? Você falou que estava querendo ler e tal. Ele falou: então, arrumei uma Bíblia e comecei a ler, mas eu falei, você começou por Gênesis, né? Ele falou: eu falei, aí você não vai entender muita coisa mesmo, porque a Bíblia não é um livro como os outros livros, até porque a Bíblia não é um simples livro, ela é uma biblioteca, ela contém dezenas de livros inseridos entre si, e eles não estão colocados em ordem cronológica. As coisas não estão acontecendo numa ordem cronológica. Então se faz necessário uma outra ordem para a leitura da Bíblia. E a minha ideia é te ajudar,
Porque, ora, se a Bíblia ela é a palavra de Deus, se a Bíblia é o principal vetor para as nossas vidas, física, espiritual, mental, familiar, profissional, ou seja, a Bíblia ela tem orientação para todas as esferas da nossa vida. Eu sou um amante da palavra de Deus, eu sou um amante da Bíblia, e eu não consigo entender um pastoreio, um direcionamento para o povo de Deus, sem inculcar na cabeça do povo que precisa ler e conhecer a Bíblia, precisa haver intimidade com a palavra de Deus. Ora, certa vez o profeta disse: olha, o meu povo está morrendo, Deus usando a boca do profeta, porque lhe falta o conhecimento. E nós vivemos uma geração que falta muito conhecimento bíblico. Nossa cultura, por exemplo, a cultura ocidental, sobretudo brasileira, é uma cultura de um povo que não tem o hábito de ler. E o povo de Deus não pode fazer parte dessa estatística. Não pode fazer parte. Se nós não temos o hábito de ler muitos livros, nós precisamos ter pelo menos o hábito de ler a palavra de Deus diariamente. Nós precisamos ter o hábito de ter contato com a palavra de Deus diariamente. Então, nós, como líderes, eu tenho essa responsabilidade em ajudar você, em munir você com ferramentas para facilitar a leitura bíblica. Bom, dada essa introdução, dado esse entendimento para você que está aqui pela primeira vez assistindo a nossa roda dos esclarecedores, eu quero agora falar com vocês sobre o tema de hoje. Antes, me lembrei de algo importante. No decorrer da nossa aula, você pode anotar, você que não é membro da igreja aqui da Vila Jaguara, você pode mandar a sua pergunta aqui pelo Facebook, pelos comentários do Facebook, ok? E nós, ao final, nós vamos interagir do meio para o final da nossa explanação, nós vamos interagir com vocês. Vocês vão interagir conosco, fazendo perguntas, e havendo resposta hoje, nós já vamos responder. Não havendo resposta, vamos levar para casa para pesquisar e trazemos na próxima semana, ou pegamos o seu contato, e assim por diante. Não temos todas as respostas, sobretudo assim. Então, nós temos que ser humildes e às vezes não temos mesmo a resposta, né? Sai cada pergunta, a gente, quando se expõe a uma situação dessa aqui, não é fácil, surge cada uma assim. Agora, você que é membro da igreja, você vai acessar o nosso grupo do WhatsApp, que você faz parte lá, os membros fazem parte do nosso grupo no WhatsApp, e ali a nossa equipe vai estar ouvindo, lendo aí a sua pergunta e vai trazer para nós. Então a nossa equipe aqui está preparada para trazer a sua pergunta, tanto no WhatsApp quanto aqui, você que não faz parte do grupo do WhatsApp, aqui pelo Facebook, ok? Então agora sim, vamos dar o início ao nosso tema de hoje. Não vou ler o texto porque ele é muito longo, mas já vou te dar o norte. Se você que está anotando aí, nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 24. Perdão, engasguei com a água. O que era para ajudar atrapalhou. Perdão, pessoal. Bom, Gênesis. Gente, hoje eu passei o dia, deixa eu até já dizer isso aqui para você. Eu passei o dia lendo esse texto, pegando alguns detalhes, né? Hoje à tarde passei lembrando, e eu estou estudando algumas coisas de Mateus 24, aí caiu aqui, esse texto é Gênesis 24. Todas as vezes que vocês ouvirem eu falando Mateus, entenda Gênesis, não tem nada de Mateus, é que eu estou estudando Mateus 24, e hoje também, à tarde, dei uma relembrada aqui, dei uma relida em Gênesis 24, então eu estou trocando a tarde inteira Mateus e Gênesis, está uma confusão. Então, todas as vezes que vocês ouvirem Mateus, entenda Gênesis, ok? Explicado. Bom, aqui nesse texto, o texto é grande, vai incluir todo o capítulo, então eu não vou ler todo o capítulo para vocês, vou deixar para vocês a sugestão
para que vocês leiam. É uma história muito linda. E aqui nós temos mais uma tipologia de Jesus, mas agora a tipologia de Jesus, e entra um segundo elemento aqui da Trindade, muito interessante. Bom, eu vou fazer uma síntese da história para vocês. Gênesis 22, nós falamos na semana passada sobre o sacrifício. Deus pede Isaac em sacrifício, e ali nós temos uma relação entre pai e filho. Então Abraão está sendo uma tipologia do pai, e a tipologia de Deus que dá o seu filho em sacrifício. Nós temos Isaac, que é uma tipologia de Jesus, que serve como sacrifício, e tem um entorno de detalhes. Pois bem, no próximo capítulo, Gênesis 23, vocês viram que Mateus está incrustado na minha mente, é Gênesis. Jesus me ajuda com Gênesis aqui. Olha só, o capítulo 23, nós vamos encontrar a mãe de Isaac morrendo, falecendo. Então nós encontramos a morte de Sara, esposa de Abraão, mãe de Isaac. E nós vamos encontrar Isaac muito triste com a morte da mãe. Bom, sendo assim, o pai Abraão, ele chama um servo dele, que é um servo mais velho dentre eles. No texto de Gênesis 24, não fala o nome desse servo, mas quando você olha um pouco para trás, tá? Em Gênesis, lá pelo capítulo 14 e 15, você vai verificar o seguinte: Abraão falando com um servo dele, que era o mais velho, e o nome dele é Eliezer. Então, embora aqui no capítulo 24 não cite o nome de Eliezer, eu vou falar o nome Eliezer, servo, como Eliezer, porque em outro texto me dá referência para Eliezer. Os historiadores e teólogos todos concordam comigo, ou eu concordo com eles, melhor assim. Então, nós temos essa questão. Bom, aqui nós temos então Abraão designando um servo mais velho, Eliezer, a saber, Eliezer. E, bom, agora chegou aqui a pessoa que estava atrasada para poder fazer parte comigo da aula de hoje, o presbítero Ricardo. Hoje é rodízio do veículo dele, então ele teve que esperar dar 8 horas da noite para poder cruzar a Marginal Tietê. Aqui na capital nós temos essa questão, e o carro dele também não podia se deslocar, então está chegando atrasado, justificado por conta disso. Não sei se a câmera está te pegando aí, está focado, belezinha? Boa noite, presbítero Ricardo, a paz. Paz, Deus abençoe os irmãos. Satisfação, apesar de tudo, poder estar aqui para nós debatermos esse tema tão importante, tão abençoador. Muito bom. Em nome de Jesus. Eu fiz aqui uma recapitulação do que nós falamos na semana passada, apresentei o propósito da Roda dos Esclarecedores, e agora, propriamente dito, eu estou entrando na síntese do texto, tá? Então nós vamos encontrar Abraão dizendo para o servo: olha, faz o seguinte, o meu filho Isaac precisa de uma esposa. Mas ele estava num lugar que ele falou: olha, eu não quero que o meu filho se case com uma mulher desse povo aqui que nós estamos. Então faça o seguinte: vá até o meu povoado, que é lá na região da Caldeia, entre os meus parentes, vá para aquela região, e ali a região de Ur, porque ele sai de Ur dos caldeus, né? Quando começa a saga da sua peregrinação, ele fala: então vai lá naquele meu povo e lá ache uma mulher. Bom, porque eu quero que a sequência do meu legado seja com um povo abençoado, sangue do sangue, nobreza de nobreza. Então Abraão se preocupa com isso, para que não houvesse mistura de raças, para que houvesse um legado completamente abençoado. Bom, e eu citei o nome do Eliezer. Se você quiser anotar aí para depois você pegar, Gênesis 15, versos 2 e 3, lá vai estar falando que o servo mais velho dele era Eliezer, ok? Bom, ele agora então senta
o Eliezer faz uma oração, ele conversa com Abraão e fala: olha, mas e se por um acaso essa mulher não quiser vir comigo, se eu contar a história toda de quem é o Senhor, de quem é Isaac, e essa mulher não se interessar, como é que vai ser? O que eu faço? Eu trago ela obrigada? Não trago? Como é que a gente faz? E a versão que eu tenho aqui, o Abraão ele fala assim: cautela, calma lá, vai devagar. Não, o Senhor vai enviar o seu anjo, ele vai preparar tudo. Se ela não quiser, não force, que seja algo voluntário. Interessante essa colocação do Abraão. Sendo assim, ele faz uma oração e ele põe um projeto, fala: bom, eu preciso de evidências para que essa mulher seja a mulher preparada para o meu Senhor. Bom, aí então aparece uma mulher. Olha, para os mínimos detalhes, você precisa ler o capítulo 24 para você pegar todos os detalhes. Eu vou fazer uma síntese, uma abordagem, para que pelo menos 20 a 30 minutos nós comentemos alguns detalhes e depois possamos interagir com você, tudo bem? Então, é muito bom que você, acabando aqui a aula, pegue o capítulo 24 de Gênesis e leia para você ver os pormenores. Eu estou pulando os pormenores. Vai ser muito interessante você pegar as informações aqui e depois somar com os pormenores. Então, nós temos aqui Rebeca. Aparece uma moça que entra no perfil do que Eliezer tinha projetado em sua mente, tinha orado, tinha falado com Deus, e agora aparece no perfil e nos detalhes Rebeca. Aqui nós temos uma tipologia linda, porque Rebeca, ela é a tipologia da noiva do Cordeiro. A Rebeca é a tipologia da igreja do Senhor Jesus. Ela era bela e virgem. Então, a igreja do Senhor Jesus, ela é bela e ela só tem um noivo. Ela é pura. A ideia da virgindade aqui é uma ideia de pureza. Então, nós temos Rebeca bela e pura. Nós temos a igreja do Senhor Jesus bela e pura. Não confunda instituição igreja com a igreja do Senhor Jesus. Quando você pega a instituição igreja, você vai ficar chateado e escandalizado com um monte de coisa que aparece por aí. Isso não tem a ver com a igreja do Senhor Jesus, a igreja invisível, a noiva do Cordeiro que será arrebatada. Instituições são fálicas. Homens que dirigem instituições são fálicos. A igreja do Senhor Jesus, ela não é fálica. Nos últimos 2000 anos, tentaram acabar com a igreja, perseguiram a igreja, eles até conseguiram fechar algumas instituições, mas não conseguiram. Satanás não conseguiu fechar a igreja do Senhor Jesus, porque ela é bela e ela é pura, e quem manda nela, quem comanda ela, quem é o Senhor dela, é o próprio Senhor Jesus. Aleluia! Bom, nesse encontro, nós temos aqui alguém fazendo a propaganda, eu vou usar esse termo bem popular, fazendo a propaganda, fazendo a divulgação, falando sobre quem era. A palavra técnica seria testemunho, né? Eu estou falando propaganda, mas quem está falando testemunho, chegou ali, quando ele encontra a Rebeca, ele fala: olha, eu estou aqui representando alguém assim. Então ele vai falar com o pai e o tio de Rebeca, e ele vai dar o testemunho de quem é Abraão, de o que Abraão representa na sua terra, que ele era parente deles, mas hoje eles não sabiam qual era o paradeiro e a situação de Abraão. E então Eliezer, ele vem e comunica, ele apresenta Abraão representando o pai, não se esqueça nunca disso. E ele fala de Isaac. Ele vai falar: olha, há um herdeiro, o meu Senhor, herdeiro de Abraão, herdeiro de tudo que ele tem,
Ele é belo, e aí ele vai falando testemunho, vai falando de Isaac, vai falando de Abraão, vai falando, e aí eles então se sentem firmeza naquela situação, e eles entram, ele fala sobre o projeto, do que ele estava fazendo ali. Ele vai falar de Isaac como herdeiro, ele edifica Isaac, ele edifica o projeto, e ele edifica Abraão. Eliezer, esse servo, ele tem uma representação também. Eu falei para vocês na introdução, que é a representação do Espírito Santo. O Espírito Santo é ele quem apresenta Jesus para nós. Se a igreja existe, é porque o Espírito Santo é quem apresentou Jesus. É ele, a Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo quem faz esse trabalho. Ele quem inspirou os homens ao longo da história, em cerca de 1400 anos, cerca de 40 escritores. É ele quem inspira esses homens, apresentando quem é o Pai e apresentando quem é o Filho, para a igreja perdida, num lugar distante, num lugar fora. Então é ele quem faz esse trabalho. Aqui Eliezer está fazendo um papel do Espírito Santo. Veja que interessante, o pai Abraão, Isaac o filho, e agora quem vem como um servo representando. Gente, isso são representações, não se esqueça, são tipologias, onde você observa essas figuras da manifestação de Jesus no Antigo Testamento. Então agora você encontra ele ali apresentando, e é interessante, presbítero Ricardo, que quando eles falam, eles se sentem convencidos, falam: olha, tudo bem, da nossa parte não tem nenhum problema, nós vemos que é o Senhor nisso, mas ela que tem que dar resposta. E ela fala: não, eu quero, eu tenho interesse. Rebeca fala: olha, ela nem viu o noivo, ela confiou nas palavras daquele homem que eles nem tinham visto. Vejam que obra maravilhosa. Ei, a igreja nunca viu Jesus, a igreja nunca viu Jesus, e ela acredita, ela é pura, ela é bela, e ela acredita que vai se encontrar com o Senhor. E aqui dentro desse arquétipo do Espírito Santo, muito interessante, ela fala: não, vou me arrumar e vou para essa viagem. E ela vai no caminho, e olha só que interessante, quem guia Rebeca de onde está até o seu Senhor é Eliezer. Quem guia os homens ao Senhor Jesus, ao noivo, é o Espírito Santo. Agora eu quero passar para o presbítero Ricardo. Eu tenho mais alguns apontamentos. Feita essa explanação inicial, seus comentários. Glória a Deus por isso. É exatamente isso. Eu queria só ressaltar alguns pontos, né? O comentário que o pastor fez a respeito da propaganda, que é a figura de Eliezer, que representa a pessoa do Espírito Santo, é interessante. Ela está no versículo, ele começa no capítulo 24, e do versículo 35 em diante, ele se apresenta dizendo quem ele é, o que ele veio fazer, e nessa questão da propaganda do Isaac, né, que ele era assim, o versículo de número 36, ele se choca com Efésios, capítulo 1, quando ele diz: o meu Senhor lhe deu, a minha senhora Sara lhe deu um filho. E Abraão, Microfone encostado. Abraão, eu ouvi outra vez, um pouco retumbante, por isso que eu afastei um pouco de propósito. Então, o meu Senhor lhe deu tudo quanto ele possuía. Quando você lê em Efésios, a declaração do apóstolo Paulo é a mesma, dizendo que Jesus Cristo era herdeiro de tudo quanto Deus possuía. E o próprio Senhor Jesus, no Evangelho, em algumas passagens do Evangelho, ele diz: todas as coisas são tuas, e todas as tuas coisas são minhas, e todas as minhas coisas são tuas. Há uma sinergia ali, há uma harmonia de autoridade, e é justamente a fala de Abraão: o meu Senhor deu tudo quanto ele tinha de autoridade, de bens, tudo quanto ele possuía, ele deu ao seu filho. Esse é um dos apontamentos.
o convencimento, não só a questão, pastor Fernando, de você conduzir. Imagina você que na nossa trilha, na nossa caminhada, o Espírito Santo ele não está só levando, ele está sustentando. O que é sustentar? Quantas vezes nós pensamos, talvez, em desistir, em voltar para trás, em dizer que não tem jeito, em dizer que não conseguimos, que não dá. E o Espírito Santo de Deus, na pessoa do Eliezer, está dizendo para Rebeca: não, você vai conseguir. O que você tem a receber, o que você tem como herança, como promessa, é muito maior do que a dificuldade que você está passando aqui. Continua, não temas, não te espantes, não te assombres, continua. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento. Então, além da figura do Eliezer estar conduzindo, mostrando o caminho, ele está sustentando pelo caminho. Não é assim? Na nossa vida, na minha vida é assim. Eu creio que na vida de todo cristão é assim. O Espírito Santo está sustentando, porque ora animados, ora desanimados, mas sempre sustentado pelo Espírito Santo. Às vezes estou fraco, às vezes estou forte, mas sempre sustentado pela pessoa do Espírito Santo de Deus, que é o papel do Eliezer fazendo com Rebeca ao longo da caminhada. Isso. Eu tenho um detalhe que eu acho muito interessante. Eu pesquei aqui pelo menos 5 detalhes, tópicos, que eu acho interessantes. Um deles, presbítero Ricardo, e você que está me ouvindo aqui, é o seguinte: a prontidão de Rebeca. Quando ele chega ali, quando Eliezer chega ali, a Rebeca, ela trata bem Eliezer. Prontidão em servir Eliezer. Muito interessante. A igreja, ela precisa aprender isso, a valorizar, tratar bem a pessoa do Espírito Santo, porque a pessoa do Espírito Santo é quem nos conduz a Jesus. Isso é muito importante. Segunda coisa que eu acho muito interessante, olha só, quando você vê lá no começo, você vai ver, quando há esse encontro de Eliezer com Rebeca, você vai ver que ele dá alguns presentes para Rebeca. É um hábito desse povo, quando vão se encontrar numa situação, eles dão presentes. Você vai ver que ela recebe pulseiras, ela recebe alguns adornos antes do casamento. Ô igreja, tem uma lição muito grande aqui nesses presentes que Eliezer está dando para a Rebeca. Olha, não houve o casamento ainda, ela não viu o noivo ainda, ela só está ouvindo falar do noivo, e Eliezer ali fazendo o papel do Espírito Santo, esse enviado, essa testemunha, já leva presentes antes do casamento. Veja que interessante, a nossa cultura, ela é a seguinte: no dia do casamento, você recebe um monte de presentes. Aqui não. Aqui, Tiago, você que está aqui conosco no prédio hoje, olha só, antes de conhecer o noivo, já recebeu um monte de presentes. O que isso tem a ver com a igreja? Vamos lá. Presentes, adornos, antes de nós, igreja, nós como noiva, nos encontrarmos com o Senhor. E no final eu vou falar sobre isso, vou apontar isso, é um dos apontamentos, o encontro, tá? Cuidado para não antecipar o encontro. É do serviço. Tá bom, a gente pode falar do serviço. Olha só, nós não conhecemos ainda Jesus em sua plenitude. Nós não vimos ele ainda. A Bíblia nos traz uma promessa que um dia, no ato do arrebatamento, ela vai se encontrar com Jesus nas nuvens. Antes disso, o Senhor, o Espírito Santo, já dá alguns presentes para a igreja. Vamos lá. Primeiro, dons. Lá, 12 de Romanos, lá em Coríntios, o Efésios também vai falar. Nós vamos ver que o Espírito Santo dá dons aos homens. Isso, Efésios 4. Isso é importante, mas é muito importante. E quando eu falo dons aqui, eu não estou falando só da visão pentecostal de dons.
Não estou falando da questão de falar em línguas, não estou falando só dessa questão de profetizar, não. A lista de dons ela é grande, você vai encontrar pelo menos 9 pessoais, depois você vai encontrar dons ministeriais, e aí você vai entender. E para quem serve os dons, o apóstolo Paulo vai normatizar. Se não fosse importante, o apóstolo Paulo não falaria isso mais uma vez nas cartas. Nós encontramos uma igreja problemática, que é a igreja de Coríntios, que tinha os dons exacerbados, mas manifestados, mas era uma igreja problemática, que ao mesmo tempo que tinha os dons, não tinha o fruto. Aí nós vamos encontrar o apóstolo Paulo normatizando a questão do fruto do Espírito. Então, tem bastante coisa para tratar sobre dons. Dons é um presente. O Senhor ele levou o cativo, o cativeiro, subiu aos céus, distribuiu, deu dons aos homens, através do Espírito Santo. Nós encontramos textos que nos dão a base para isso. Então, nós recebemos dons. Outra coisa que a igreja tem consolo. O Espírito Santo é o nosso consolo. Isso é um presente. Nós temos o que? No meio das tempestades, nós temos paz. É interessante, o crente é uma coisa, o crente de Espírito Santo é um bicho do outro mundo, como dizia meu pai, como diz meu pai, né? Graças a Deus está vivo. É um bicho do outro mundo. Rapaz, está vindo tempestade, está tomando burdoada de todo lado, está tudo ruim, o crente está em paz e fala: oh, glória a Deus, o Senhor é meu consolo. Porque dentro do seu interior, de fato, ele tem paz. Ele sabe que não é daqui, ele está de passagem aqui, ele sabe que isso aqui tudo é transitório, ele é só um passageiro, ele é um peregrino, ele está aqui, mas não é daqui. Então ele passa com isso em paz, tranquilo. Nós temos alegria. O povo de Deus é um povo alegre, muito engraçado, festeiro. Está sem dinheiro, está alegre, está feliz. Tem dinheiro, está alegre, está feliz. Eu conheço crente que está com dificuldade na saúde, está alegre, está feliz. Não, esse corpo aqui vai embora, vai ser glorificado um dia, vou receber outro corpo glorificado, aí não vou ter mais isso. Está tudo certo, o sorriso nos lábios. Eu sei que meu Redentor vive. Eu sei que meu Redentor vive. O povo de Deus é assim. Então, são presentes que nós recebemos já antes de ver o noivo, antes do grande casamento, antes do grande encontro. Olha que coisa linda. Comentar alguma coisa? Sim, senhor. Eu queria fazer até uma digressão, falando a respeito da característica da igreja, que além da igreja, ela é pura, ela é virgem, e ela é uma igreja de serviço. Ela exerce água, e ela deu água para os servos, deu água para ele, deu água para os camelos. E você sabe, né? Já me falou o que é dar água para camelo. Tinham 10 camelos. Para você dar água para camelo, você tem que ser uma pessoa disposta. Esse foi um dos itens decisivos de Eliezer para ele escolher. É essa. Uma mulher disposta, cara, a servir dessa maneira, virgem, pura e trabalhadora. Aí bate com Efésios capítulo 2, versículo de número 10. E eu leio aqui para os irmãos. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as obras que Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. Então a igreja, ela é pura, ela é virgem e ela é prestativa. Amém. É isso, muito bom. Bom, ele já antecipou um tópico que eu preparei aqui, que é o tópico da herança, né? O Eliezer, ele vai dar testemunha da herança. Falou: olha, meu senhor Abraão, ele é muito rico, ele tem muitas posses, ele é famoso, ele é um homem muito próspero, financeiramente mesmo, está falando de dinheiro, é um homem próspero, é um homem rico, um homem abençoado, ele tem a bênção de Deus, ele saiu daqui com uma mão na frente e outra atrás, e hoje ele é multimilionário. E ó, o filho dele tem toda a herança, é tudo dele, toda a autoridade que o meu servo, meu pai Abraão tem, o meu senhor Abraão tem, tudo isso está ficando para Isaac. Ora, que interessante, João 10:30, Jesus ele vai dizer o seguinte: eu e o Pai somos um, tudo que é dele é meu, tudo que é meu é dele, eu sou herdeiro
Eu estou junto, tudo que ele tem de autoridade eu recebi nos céus, na terra, sobre o inferno, eu tenho autoridade sobre tudo. Ele diz: eu sou um com o Pai. Coisa linda. Então, a Rebeca sabe disso. Ei, igreja, saiba disso. O Senhor Jesus, Ele tem toda a autoridade, a herança bendita do Pai está sobre Ele. Efésios capítulo 1, conforme já foi citado aqui, vai mostrar todo o nível de autoridade que Jesus tem. Igreja, tudo isso está disposto para nós. Aleluia. Efésios capítulo 1 e o versículo número 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensível em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo para si mesmo no amado, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos elegeu nele. Então tudo que é de Isaac, tudo que é de Abraão é de Isaac, e tudo que é de Isaac é da igreja. Se o pai é rico, o filho do pai também é. Se o filho do pai é rico e é dono de tudo, a sua esposa, a esposa do Cordeiro, também é multimega trilhardária em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todas as riquezas em Cristo Jesus fazem parte. É impressionante, esse texto de Efésios capítulo 1 é de um nível de riqueza e de virada de chave na vida do povo de Deus. Meu Deus. Se o povo de Deus, leiam Efésios capítulo 1. Aí você vai ver o nível de autoridade que o Senhor Jesus tem, tudo que Ele conquistou, e aí no final Ele fala: eu compartilho isso com vocês, igreja, a noiva. Essa herança bendita está disponível para nós. A começar pelo próprio trono. Deus, Jesus ressuscitou, subiu aos céus, assentou-se à direita de Deus. Ao lado do Cordeiro senta-se também a igreja, né? Eu venci, e aquele que vencer, eu darei que se assente comigo no meu trono. É muito forte. Jesus Cristo. Eu vou repetir as palavras do nosso mestre, pastor Orlando Máximo. O que ele disse foi o máximo. Eu já li o último capítulo da Bíblia, e lá está escrito que tudo já deu certo para nós. Glória a Deus. É muito legal quando você está trilhando uma história que você já sabe qual é o resultado no final, né? Você não vai ter pego de surpresa, aleluia. Eu só entraria no ringue para lutar com o Mike Tyson se eu tivesse a certeza de que quem vai ganhar sou eu. Irmãos, a nossa certeza está em Cristo Jesus, que nós, qualquer batalha, qualquer situação ao longo do caminho na qual Ele está nos conduzindo, nós já vencemos. Por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 8, sobre todas estas coisas, nós somos vencedores. Está certo? Não. Ele não se contentou em que fôssemos vencedores. Ser vencedor já é algo. Imagina, você tem uma luta, você chegou numa luta. Tem a luta, você citou aqui uma luta de boxe, né? Está aqui o vencedor, como é que faz? Está aqui o vencedor, beleza, vencedor, né? Agora, eu nunca tinha visto, até ver esse texto, o título de mais que vencedor. Mais do que vencedor. Eu não consigo imaginar. Porque se eu estou numa competição e eu venci, para além daquilo não tem mais nada. Se eu estou numa competição de carro e eu venci, para além daquilo, o 3 pódios, né? Um pódio com 3 andares, eu estou no topo, não tem para além daquilo. Mas aí chega o apóstolo Paulo imaginando, juntando tudo isso, assentado à direita de Deus, herdeiro com Cristo Jesus, herdeiro das promessas, morando numa cidade onde é só ouro, pedras preciosas, maravilha e glória, num corpo glorificado atemporal. Eu acho que acredito que tenha sido isso que ele pensou para afirmar: nós somos mais do que vencedores. Nós estamos em Cristo Jesus, para além do pódio de vencedor. Mais do que vencedor, na minha concepção, só pode ser isso. Pois é. Muito bom, né? Esse mais que vencedor é de chamar a atenção. Eu nunca tinha visto em nenhuma
literatura, e olha que eu leio muito, eu nunca tinha visto essa colocação, esse termo mais vencedor, aí na Bíblia eu encontrei. Ó, chegou aqui a primeira pergunta, pessoal, daqui a pouco eu vou falar, tá? O presbítero Ricardo vai responder. Você também pode fazer o seu comentário, pode fazer a pergunta e colocar tanto no grupo da igreja, como aqui no Facebook, nossa equipe está prontinha aí para te atender. Daqui a pouquinho nós vamos entrar nessa parte da interatividade. Eu quero falar mais um detalhe interessante, olha só, Rebeca, ela ouve, olha que legal, presbítero Ricardo, ela ouve e aceita, ela ouve o testemunho, tá? Sobre o noivo, sobre Jesus, né? Sobre o Isaac, representando ali a tipologia de Jesus, e ela aceita sair da região dela, da região da Caldeia, para ir se encontrar com Jesus. Aqui também tem uma tipologia interessante. A igreja, ela ouve sobre Jesus e a sua grandeza, e aceita sair do mundo e ser guiado pelo Espírito Santo. Aceita o testemunho de Eliezer, acreditando naquilo que ele falou. E se dispõe, não, tudo bem, então eu saio daqui e vou ao encontro dessa situação melhor, eu vou ao encontro, é uma saída geográfica, eu saio, eu me disponho a sair, a mudar meu estilo de vida para ter esse estilo de vida melhor. A igreja de Jesus Cristo tem exatamente, o povo quando sai, deixa de, não é igreja, ele se torna igreja. A pessoa sai do mundo, sai da situação do mundo, falando, tudo bem, eu me disponho a sair desse estilo de vida para ser guiado pelo Espírito Santo para um destino, para uma situação de vida bem melhor. Exatamente. E aí o Eliezer poderia falar para a Rebeca, né? Quem lança a mão no arado não pode voltar para trás. O que é voltar para trás? Voltar para a casa do pai, voltar para a casa da mãe. Para ela seria isso, mas para o crente, voltar para a casa da mãe, voltar para a casa do pai, assim simbolicamente falando, seria a saudade das coisas que ele tinha lá atrás. E o crente ele só tem um lugar para ele olhar, só tem uma coisa para ele pensar, é quando eu chegar lá e abraçar tudo aquilo que esse sujeito aqui que está do meu lado, caminhando comigo, me prometeu. O capítulo 1, versículo 14 de Hebreus, só lembrando aqui, né, no andar desses camelos, né, desses 10 camelos, né, é a representação dos anjos. Lembra que o apóstolo Paulo, depois que escreveu Hebreus 14, que fala que os anjos foram colocados como ministradores para servir aqueles que vão herdar a salvação, como Rebeca, que está herdando a salvação. Exato. Ela vai consumar isso no dia do casamento. E aí esses camelos eles têm essa figura, que é a representação dos anjos, né? Então é interessante isso, que Rebeca não pode, a Rebeca espiritual, a igreja, ela não pode olhar para trás. Ela desagrada o noivo quando ela olha para trás e diz, mas lá atrás, então só quando eu fazia aquilo. Esses dias eu peguei um sujeito assim, tá? Quando eu fazia isso com empolgação. E aquilo outro, eu fiz, aconteci, lá atrás tinha isso, lá atrás acontecia isso. Não. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Para Rebeca, as coisas velhas têm esse sentido, de não olhar, de não ter desejo de voltar para trás, porque ela está em busca de um algo muito maior, ela está em busca de um algo muito melhor. Então não há saudades do voltar para trás, não há saudades de voltar para aquele antigo sistema, para aquela antiga vida, porque agora eu estou em Cristo e é uma nova vida, um novo pensar, um novo sentir, um novo agir, um novo tudo. Amém. Glória a Deus. Sabe o que me chama a atenção também nesse ato dessa saída geográfica, presbítero Ricardo, é que a voluntariedade. Rebeca, ela sai voluntariamente, ela ouve, se interessa, ninguém obriga, não é comprado um dote dela, entende? Voluntariamente ela sai e vai para o encontro do noivo. Assim é com a igreja, é voluntário. Você ouve, fala, eu quero isso vai mudar minha vida, vai mudar minha mente, vai mudar meu destino. E a igreja também, ela aceita voluntariamente. Você
capítulo 14, versículo 17 de João. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. E aí mais para baixo ele vai dizer assim, olha, o que ele vai fazer? Ele vai convencer o mundo do juízo, do pecado e da justiça. Ele vai convencer aquele que ele está chamando destas coisas. É um convencimento. Ele é uma ação do Espírito Santo de Deus. Ela é voluntária. E aí o Zacarias 4, e verso 6 diz, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Eu estou fazendo uma adaptação, mas esse é o sentido da aplicação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Eu fui chamado não por força, eu fui chamado não por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Assim somos todos nós. Aleluia, graças a Deus. Último tópico, para interagirmos com o pessoal aí. Se tiver pergunta, tem perguntas aí também, Thiago? Ainda não, o pessoal não fez pergunta no Facebook, só tem pergunta aqui do WhatsApp. Se você quiser fazer ou interagir, comentar alguma coisa, agregar alguma informação também, estamos aqui à disposição para fazer. Detalhes desse texto, nesse teatro de Deus, exato, não falta. Sabe, você vai encontrar nesse texto uma coisa interessante. Isaac, ele sai a meditar dentro da cultura judaica, né? Dentro da cultura desse povo judeu. A ideia da meditação é uma ideia de oração, uma ideia de falar com Deus. Então eu vou usar o termo oração. Ali não está falando exatamente Isaac saiu para orar. Você vai ver no capítulo 24 de Gênesis que Isaac saiu a meditar. Então entenda pela cultura que ele saiu para orar. E ele vai ao campo. Olha que interessante, ele sai da casa do pai e ele vai ao campo orar. No caminho, quando ele está ali, vem alguém, Eliezer e Rebeca. E Rebeca pergunta, quem é aquele? E aí ele vai dizer, olha, esse é o meu Senhor. E aí nós imaginamos, né, dando asas à imaginação, qual era a conversa de Isaac, de Eliezer com Rebeca no caminho. Com certeza ele estava falando, olha, você vai encontrar isso, você vai encontrar aquilo, meu Senhor é assim, meu Senhor, fazendo aquela propaganda, aquele testemunho. Aí quando fala, quem é aquele? Aquele ali é o meu Senhor. Esse é de quem eu estava falando. Olha, e então há o encontro do noivo e da noiva fora da casa do pai, no campo. Preste atenção. A Bíblia diz que nós não vamos direto para o céu. Há um processo chamado arrebatamento. E isso está ligado diretamente a um encontro nas nuvens. A Bíblia fala de um encontro nas nuvens. Então Jesus não vai estar no seu trono. Ele vai vir de encontro à igreja. Vai estar fora da casa do Pai. Aleluia! A quantidade de detalhes que nós encontramos permeados nesse texto, com o arrebatamento, o encontro da noiva do Cordeiro com o Cordeiro, é maravilhoso, gente. Nós encontramos agora então o texto nos arremetendo ao arrebatamento, e eles se encontram ali. Agora nós encontramos a palavra de Deus nos garantindo que a noiva do Cordeiro, a igreja, ela vai ser arrebatada, e no meio do caminho, nas nuvens, haverá um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Ora vem, Senhor Jesus, oxalá, aleluia, glória a Deus. Então, nós temos aí essa relação do encontro nas nuvens. A riqueza de detalhes que nós vamos encontrando aqui nesse texto é lindo, como o Senhor Deus organiza essas tipologias do Antigo Testamento. Eu peguei esses 5 tópicos, a introdução e esses 5 tópicos, ao qual eu falei 4, citei 4, e um deles o presbítero Ricardo comentou. Alguma coisa, algum comentário? Sim. Eu só queria acrescentar com base bíblica, porque o pastor está trabalhando muito bem. É isso mesmo. Quanto a ele ir orar no campo, a função de Jesus, Romanos 8:34, e o Hebreus 7:25, eu leio para os irmãos aqui. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que
se achegam a Ele, a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus é o nosso grande intercessor. E a figura disso está no fato de Isaac sair ao campo para orar. Exato. Enquanto faz o quê? O que ele está fazendo lá? Esperando o quê? A noiva. A noiva. Porque o Espírito foi preparar a noiva para poder vir com ele. Exatamente essa relação. Isso é maravilhoso. A correlação ela é muito rica, ela é muito Explícita, detalhadamente, assim, endereço, não é um endereço só, não é tal cidade, não, ó, o CEP é esse, o número do país é esse, da cidade é esse, da casa é esse, vai falar com fulano de tal, RG tal, CPF tal. É muito assertivo tudo isso, cara. É muito na cara. É muito profético. Mas assim, é o que eu falei na introdução, né? Para quem não está acostumado a ler a Bíblia com essa visão macro, se perde nesses detalhes. E a ideia nossa aqui na roda dos esclarecedores é justamente essa: trazer para vocês ferramentas, subsídios, para um olhar para a leitura bíblica que possa te munir de ferramentas para você poder ter uma melhor interpretação. Lógico, não somos perfeitos, não somos grandes teólogos, mas aquilo que nós temos procurado ajudar vocês, né, Ricardo? Sim, sim. E essa questão da revelação, que é o Espírito Santo de Deus que revela à Igreja de Cristo a grandeza de Cristo. Cristo não é Buda, não é Maomé, não é nenhum desses grandes que passaram na história. O Espírito Santo revela para a igreja quem é Jesus Cristo, quem é a pessoa dele, a riqueza, o poder dele, a glória dele. É ele quem revela, o Espírito Santo quem faz isso. E aí o detalhe, que à medida que você vai recebendo essa revelação, o que acontece com você? Você começa a ficar bem, você começa a ficar empolgado, você começa a ficar elétrico. Meu noivo é assim, ele tem aquilo, ele é assim, ele é assado, ele vai me dar, ele prometeu, ele fez. Quem é que está revelando isso? O Espírito Santo de Deus ao longo do caminho. Amém. Ele é diferente de todos os outros, de tudo que nós já conhecemos. Ele revela perfeitamente quem é esse Jesus. Olha, vou dar um exemplo para você, capítulo 17 de Mateus. Quando Pedro, João e Tiago viram a glória de Jesus, o que aconteceu com os três? E o que levou, e nessa visão, o que levou Pedro a dizer, a insanidade que Pedro foi levado a dizer diante desta revelação: mestre, como estamos aqui, mestre? Nunca, vou parafrasear, nunca mais eu quero sair daqui, nunca mais eu vou sair daqui, cara. É muito bom. Vamos fazer 3 cabaninhas. Como para você? Ele pensou na 4ª cabana ou na 7ª cabana, que era dos 2 amigos. Não, uma para Elias, uma para Moisés, uma para você. E vamos ficar aqui para sempre, porque isso é muito bom. Eu fico fora da cabana, mas eu fico fora da cabana, mas eu fico por aqui. Eu estou por aqui. Então, essa propaganda, quem está revelando a beleza, por isso que você é levado a dizer: vocês são uns fanáticos. Vocês são os doidos. Em Efésios 4:10, 1 Coríntios 4:10, diz: nós somos loucos pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Porque só nós, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, tem Eliezer revelando quem é a pessoa do noivo. Encerra a minha palavra com 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 6. Olha só o que Paulo nos diz aqui: porque Deus foi quem disse: nas trevas, era onde Rebeca estava, resplandece a luz. E foi Ele quem resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Onde? Na face de Jesus Cristo. A glória de Deus está resplandecida na face de Jesus Cristo. Quando eu olho para Cristo, eu caio apaixonado, eu caio extasiado pelo seu amor, pela sua glória, pela pessoa que Ele é. E isso quem está revelando, meu irmão,
é o Espírito Santo de Deus. Se você se sente assim, você é um crente em Jesus. Aleluia. Muito bem. Dadas as explanações de alguns desses detalhes, eu fiz uma opção, achei muito legal que você citou da questão dos camelos representando os anjos, né? Eu passei por isso na análise do texto, né? É muito legal. Eu achei muito legal. Eu falei, não vou colocar isso aqui que dá pano para manga. Tipo aqui os servos ministradores, né? Hebreus 1:14. Se eu fosse, eu pensei no seguinte, falei, se eu for entrar nessa questão de angiologia, isso vai dar pano para manga. Esse assunto aqui pode ser que não dê tempo, mas foi bom que você citou aí como uma pincelada. Bom, eu tenho uma pergunta aqui do internauta, olha só, falei agora, parecendo o pessoal dos programas da internet, né? De um assistente nosso aqui, um assistente, um espectador, não é telespectador, o que é? Alguém que está assistindo. Um internauta. Um internauta, pronto, que é membro aqui da igreja, o Bruno, ele faz uma pergunta aqui para você, presidente Ricardo. Existe alguma relação dos presentes que Rebeca recebe com a passagem de Mateus 6,33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus? Eu acredito aí que isso está mais atrelado com aquilo que o pastor falou a respeito de Efésios capítulo 12 e em diante. Subiu ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Eu acredito, assim, não tem como nós afirmarmos categoricamente, mas eu acredito que deve estar mais ligado com a questão de Efésios capítulo 4 e o 12 em diante. Subiu aos céus e deu dons aos homens. Por quê? Porque essa parte de dons é a maioria, é muito mais explanada nas Escrituras do que essa parte que você está comentando de Mateus capítulo 6. Aí você vai encontrar Romanos capítulo 12, Romanos 1 Coríntios capítulo 14, Efésios, o próprio Efésios mesmo. Então são dons espirituais, são dons do Espírito, são talentos distribuídos. E de repente, por que não? Todo tipo, Tiago 1:17 diz: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, descendo do Pai das luzes. Nele não há sombra de variação, não há dúvida e nem sombra de variação. Então, por que não? Mas acredito eu que deve estar muito mais atrelado a essa questão de dons ministeriais, de dons espirituais. Bruno, eu vou pedir para você citar, creio que o Bruno deve estar anotando, vai ser importante para ele nessa pergunta. Eu achei interessante a pergunta dele. Você citou alguns textos aí, eu vou pedir para você repetir para ele poder anotá-la. Existe uma coisa na interpretação bíblica, Bruno, que nós chamamos de texto primário e texto secundário, nas correlações, entendeu? Então aqui Mateus 6,33, que está relacionado a tudo que está para trás, né? Aqui eu diria para você que não é um texto primário de correlação, ele é um texto secundário. Não entra, para que nós não torçamos o texto, entendeu? Então ele entra como um texto secundário e não como um texto primário. Bem, sendo assim, o que eu te diria veja bem, nós temos aqui um princípio, e a questão do princípio, por isso que ele está como secundário e não primário. Pensando em princípio, dá para encaixar lá, ok? Mas não é uma correlação primária. A correlação primária vai ser Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4 e 1 Coríntios capítulo 14. Exato. Então aí sim, esses textos são textos primários, ok? Até porque também dons tem um aspecto de ser sobrenatural. Dons, talento é algo natural, mas os dons são de caráter sobrenatural, espiritual. Aí você vai ver a palavra de Deus falando assim, dons de curar, dons de
você não pode ter talento para interpretar profecia, não tem como. De você interpretar línguas, não tem como. De você curar pessoas com a imposição de mãos, não tem como ter talento para isso. Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, não tem como. Só por dom. Ação sobrenatural. E aí isso está ligado sim com essa figura de Eliezer dando presentes à igreja. Exato. Né? É isso aí. E agora tem uma outra pergunta aqui do presbítero Roberto. A expectativa de Rebeca de ver seu noivo, e quando chega perto, ela se cobre. Essa também, eu pensei, coloco ou não coloco? Falei, não vou colocar, porque pode ser que dê os dobramentos de pano para manga. Não é complexo, é simples. Aí ele fala assim, bom, chega de perto, ela se cobre. Por quê, presbítero Ricardo? Então, eu acredito que o pastor tenha respondido. Não está ligado àquela questão cultural de preservação. Exato. O noivo não observa a noiva, é uma surpresa. E além de ser uma questão também de submissão, ela eleva. Ninguém que está em cima pode elevar os olhos, só pode baixar. Mas aí o texto diz que ela eleva os olhos. Então ela é submissa, ela é pura, ela é casta e ela respeita a cultura em questão. Ao contrário do que se vê hoje, quando, não quero me embrenhar por essa marca, mas ao contrário, nossa cultura é ao contrário. Quanto mais exposição, acredita-se que é melhor. E nessa cultura onde nós estamos aqui falando a respeito de Eliezer, Rebeca, Isaac, é ao contrário. A pureza, a sutileza faz parte daquela cultura e é respeitoso. E é amável isso, né? Então, aí a correlação, o presbítero Ricardo e o presbítero Roberto fez a pergunta, ela está diretamente ligada à cultural. Trazendo para os nossos dias, o reino de Deus também tem uma cultura. Entende? Então, o que nós precisamos é manter a preservação da cultura do reino. Uma cultura de submissão, uma cultura de descrição, uma cultura de respeitabilidade, uma cultura de se manter imaculado. Então, no reino de Deus há uma cultura. Então, aqui o que nós vamos nos entrelaçar é para essa questão de relação culturas. Esses são princípios, eu digo sem medo de errar, irmãos. Esses são princípios inegociáveis, são princípios imutáveis. Isso aqui foi para aquele tempo. Não. A castidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu costumo dizer, Ricardo, que assim, a igreja, ela, em muitas coisas, ela se modernizou, mas ela se modernizou para uma relação de comunicação visual, uma forma menos tensa, menos densa. Então, em muita coisa a igreja ela se modernizou para as relações interpessoais na igreja, fora da igreja, mas existem princípios que não podem ser moderninhos, não podem se modernizar. Eles têm que manter esses princípios primazes, que são esses que você citou. Ao mesmo tempo, nós estamos começando a ver que o pessoal está negociando, está modernizando muitas coisas nos nossos dias, como se trazendo a cultura do mundo para dentro da cultura do reino. E a cultura do reino é inegociável em seus valores. Com certeza. Entendeu? Vou citar um exemplo aqui, tá? A coisa mais comum hoje na sociedade. Casou, não deu certo, cara, mina, troca, a fila anda. O que você precisa é ser feliz. Então já acrescento. Quantas vezes? Test drive. Quantas vezes? Quantas vezes for preciso. Essa é a cultura que está aí fora. Test drive. Essa é a cultura da nossa vizinhança. Essa é a cultura que está rolando por aí. E aí nós estamos
começando a ver isso acontecer, infelizmente, dentro da igreja. Começou com o povo, agora nós estamos começando a ver pastorzada. Casa não separa, não deu certo, a filha troca de marido, troca de esposa, não sei o quê. Não. Cultura do reino não permite certas coisas. Você vai falar, lembra daquela passagem? Nossa Senhor, mas no tempo de Moisés, o pessoal casava, estava em casamento, mudava o casamento, tal, não sei o que, mas isso aí é o coração desse povo duro. Entendeu? E aí nós vamos encontrar Jesus trazendo normativas, e aí trazendo a normativa, e depois o Paulo orientando a igreja em mais de uma das suas cartas, como que deve ser. Então eu estou pegando um caso disso que nós estamos falando, que não dá para negociar certas coisas. Eu, por exemplo, eu sou um cara meio modernão, tranquilão, em um monte de coisa assim, mas tem coisas que não dá. Tem coisa que não dá para negociar. Tem coisa que eu vou morrer fechado com a palavra de Deus, vai ter coisa que eu vou morrer alinhado com a palavra de Deus e os princípios da cultura do reino. Bom, eu não sei se parece que está vindo duas perguntas aí, vamos pegar essas duas perguntas e vamos fechar já. A gente até tenta. Então, essa questão de um noivo conhecer a noiva sexualmente antes do casamento, isso não foi só para aquela cultura, continua valendo. Permanece valendo, porque isso acontecendo em fornicação, acontecendo depois do casamento é adultério. Não eles, os adúlteros, os fornicários, os bandidos e os ladrões, mentirosos. Olha, não herdarão o reino de Deus. E ponto, acabou, é isso. Aí o pessoal fica dando um jeitinho. Não tem jeito. Entendeu? Tem uma teologia hoje aí, chamada uma linha teológica, uma teologia não. A teologia é uma só, uma linha teológica chamada hipergraça. O pessoal da hipergraça, Ricardo, eles dizem que não, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, uma vez que purificou. Então, agora você, quando adultera, você não está pecando. Que raio de interpretação é essa? Não, porque a graça, ela superabunda. Peraí. Erro de interpretação bíblica. Peraí, os fins não justificam os meios. Como assim? Há um processo que a gente faz com o processo de santificação. Exatamente. Olha só o que o texto de Paulo vai dizer aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 1. Ele vai dizer assim: onde abundou a graça, superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Que diremos, pois? Praticaremos mais pecados ainda para que a graça se mostre mais abundante? Não, de maneira nenhuma. Nós que já morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? É a pergunta que o apóstolo Paulo faz. Como nós viveremos ainda nele? Então, essa é uma outra daquelas enganações do diabo dentro da teologia. Eu vou fechar com Paulo e com a palavra de Deus. É isso aí, estamos juntos. Tem um recadinho aqui legal, chegou aqui para nós. O Roderley Bastos está lá no Paraná assistindo a gente dentro do caminhão, é caminhoneiro, né? Grande, nós chamamos ele de Lelei, né? Lelei? É isso aí, Roderlei. Lelei, um abraço, assistindo a gente aí na Roda dos Esclarecedores. Valeu, queridão. Lá no Paraná, dentro do caminhão, olha, isso é uma coisa muito legal da modernidade que eu estou dentro. Essa ferramenta. Não fere princípios. Perfeito, olha aí que legal. Um abraço para você, meu querido. Dependendo do lugar que você está no Paraná, deve estar um frio terrível aí. Peraí. Porque antes de ontem eu estava conversando com um amigo meu. Ele falou: olha, aqui está fazendo 4 graus já. O sangue de Jesus tem poder, eu estou fora. Também está assistindo aí, ó. Chegou aqui, ó. O pessoal mandando um alô: Lucas, Marlene, Roseli, Florismar, Sueli, o Bruno fez a pergunta. Obrigado, gente, pela audiência de vocês aí e participação. Chegou mais algum aqui? Roseli, vamos lá. Desculpa a minha pergunta, mas Rebeca com certeza já era conhecedora e temente a Deus. Por esse motivo, confiou na pessoa de Eliezer? Quando Jesus me chamou, é o maior pecador que tinha.
não sabia nada de Deus, nada de Jesus, nada do Espírito Santo, nada de Bíblia. Ele chamou, você viu que o texto que nós vemos em Efésios, ele nos elegeu nele, no amado. E isso foi movido por quê? Graça. Então, podemos dizer que ela não era conhecedora, ela não era... Graça. A graça alcançou a Rebeca e a trouxe para um outro nível. Deus não procura santos, Deus procura pecadores. Exato. E os transforma em santos e adoradores. Deus procura pecadores. Olha que maravilha! Não preciso ser perfeito, eu posso ser antes. Um dos maiores pecadores, como o próprio apóstolo Paulo diz na sua carta, ele dizendo assim: olha, irmãos, eu, o maior dos pecadores, 1,15 em diante, de Timóteo, eu sendo o maior dos pecadores, palavra fiel e verdadeira é esta, que Cristo Jesus morreu pelos pecadores, da qual eu sou o principal. Sendo eu o principal dos pecadores, alcancei misericórdia, porque eu fui mandante da morte de Estevão, quanto mais vós então? Se esse é o problema, quanto mais vós? Cristo vai te alcançar fácil, porque você não fez o que eu fiz. Glória a Deus. Amém? Amém. Bom, pessoal, está muito bom. Chegamos ao fim de mais uma edição da Roda dos Esclarecedores. Desejo de coração que essas informações, essa leitura do texto possa ter ajudado você a encontrar Jesus no Antigo Testamento. Não sei, talvez semana que vem a gente continue com esse tema? Olha, põe para também. Vamos ver. Eu vou sugerir para você o tema as figuras do Velho Testamento que apontam para Cristo. Seria Pode ser também, muito legal. Uma coisa que nós sempre cantamos, e às vezes a gente não tem a mínima ideia do que está falando, né? Por exemplo, a música da Rebeca, que fala assim, eu me rendo aos teus pés. Aí tem uma parte que ela fala assim: no santo dos santos, a fumaça se esconde. Aí quem ouve essa coisa? Da figura do tabernáculo? A figura do tabernáculo. Aí a pessoa que ouve fala assim: no santo dos santos, a fumaça me esconde. Ele está falando do quê? E tantos outros que diz respeito. Uma música que eu demorei para captar a mensagem, aquela do... Esqueci o nome do cantor lá. Aquela que fala assim: então, aquela é uma forma bíblica da palavra Jeová. Exato. Que ele está sofregando, né? E eu pensava que não, assim, só vejo. Estudando a Bíblia, né? Isso já faz um certo tempo. Aí eu descobri que era uma das formas do nome de se pronunciar a palavra Jeová, Yahvé, Javé e assim por diante. É isso. Podemos falar um pouco sobre o tabernáculo, interessante. Né? Podemos falar. Olha, a figura do tabernáculo é uma coisa vai dar umas 2-3 aulas, hein? Umas 2-3 aulas muito interessantes para falarmos também. Bom, ficamos por aqui, pessoal. Deus abençoe vocês. Domingo, nós temos um encontro marcado aqui às 18 horas e 30 minutos, ok? Vou trazer para vocês aqui mais um salmo. Nós estamos meditando nos salmos. Nós vamos estar ministrando sobre mais um salmo. Nós estamos há 8 semanas ministrando sobre descansar nos salmos, trazendo algumas revelações da paz, do descanso, do cuidado, da alegria, do conforto, da expressão da alma humana nos salmos. Vamos ter nosso culto, tá? E vai ser transmitido online. Deus abençoe vocês. Gratidão pela participação, gratidão pelo Presbítero Ricardo, correndo depois do rodízio para estar aqui. Espero que você não tenha tomado nenhuma multa de excesso de velocidade. Deus abençoe vocês. Um beijo no coração e uma ótima noite, final de noite, uma noite de descanso abençoada pelo Senhor Jesus, o soberano, o poderoso, que venceu Satanás e tem todos os principados, potestades, dominadores do mal, tudo debaixo dos seus pés. Todo o poder, toda a honra e toda a glória a Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Até mais, gente. Fiquem com Deus.